Opa, beleza? Esse aqui é um compilado de 4 episódios. Caso queira pular para o episódio 4, basta clicar na tela. Finalmente, a tão aguardada segunda temporada de Solo Leveling teve seu primeiro episódio. E devo falar que passou bem rápido, viu? Então bora pro recap dessa obra aclamada por muitos e amada por todos. O primeiro episódio começa lá no prédio do menino Jinho. 2 horas da tarde ele tá dormindo. Só acordou porque a Dina ligou pra ele, pra lembrar da reunião de pais e mestres que ele prometeu ir. Horas depois, nem ela mesma tava acreditando que aquele era o Jinho. O homem tava bonito. Ela não acreditava que as pessoas poderiam mudar do dia pra noite. As garotas do colégio estavam tudo assanhada no garotão. Ai, quem é aquele garotão, hein? Você tá chamando atenção, hein, maninho? Você não tem um namorado, né? Quer que eu apresente alguém pra você? Seu cego facho. Beleza. A professora do irmão do Jinho fala que ela é uma excelente aluna, com ótimas notas. Ela é um exemplo pros demais alunos. A professora até fala que é um prazer dar aula pra ela. Além disso, ela foi muito bem no simulado. O suficiente para adentrar no curso de medicina que ela tanto almeja. Isso é tudo que eu queria dizer, mas tem outra questão. O que seria? Se a Gina despertasse, você, como irmão mais velho, deixaria ela se tornar uma caçadora? Não, por quê? Eu sei que estou pedindo muito, mas... A cena corta pra amiga da Dina. O Jinho tava esperando por ela. Que é que tá rolando? Você sabe quem ela é? Tu é o irmão da Dina? Mas que mundo pequeno, não é mesmo? Ela fala que não importa o que a professora tenha falado. Ela não vai voltar pro colégio e muito menos parar de caçar. Você é um ranquier, não é? Não vai sobreviver disso. Você ganhou bastante dinheiro na nossa equipe. Mas aquilo foi um caso à parte. Eu não vim te pedir pra parar. Bora lá. A cena corta pro aeroporto. O caçador Feng Dongson estava de volta pro Japão. Ele diz estar surpreso por um gerente da associação de caçadores ter ido receber ele pessoalmente. Você vai ficar por quanto tempo? Eu não gosto desse país, não se preocupe. O senhor veio de tão longe só pra encontrar com aqueles dois? Encontrar? Por que perguntar algo que já sabe? Vocês da equipe de vigilância fingem que não sabe de nada. Do que pretendo fazer com eles dentro da dungeon. Primeiro o rank E, e depois o rank D. Ou você é idiota bastante pra tentar me impedir. Um otário que nem você contra mim. A cena volta pros caçadores retornando da Ilha das Formigas. É relatado que elas agora têm asas. E vários corpos caíram ao mar. Entretanto, ela só consegue voar por uma curta distância. Voltamos pro Jinho, se encontrando com velhos amigos. Eles falam que ficaram surpresos quando Jinho entrou em contato com eles. Ainda mais pra um treinamento. Ele pergunta se é pra essa garota que tá com Jinho. Eles falam que foi numa ótima hora. Essa zona foi designada como zona de alta frequência pra portais. Nessa manhã, um portal de rank C foi aberto. Kim Chun, o caçador rank A, um Talker. Como essa execução será um treinamento para caçadores mais jovens, ele tá incluso, liderando a equipe de ataque. Mas ele ficou meio bravo, porque vai ter que tomar conta de um bando de rank E. Nos é dito que a equipe de ataque vai ser composta por um rank A e 5 rank B, 2 rank C, totalizando 8. Com Jinho e a menina fecham os 10. Esperava que ela fosse desistir ao ver como as raids são brutais. Mas fizeram uma escalação e tanto. Se tiverem sucesso muito fácil, vai comprometer meu objetivo. O cara ali pede pro Jinho não participar das batalhas, pra deixar os outros jogadores jogar o joguinho. Então eles atravessaram o portal. Entretanto, já do outro lado, o Jinho percebe que havia algo de errado. O portal mudou de cor. Ele ficou vermelho. Rapidamente ele botou o corpo pra fora e pediu para que chamassem o mais rápido possível a força principal de ataque. Eles foram teletransportados para uma dungeon isolada. Merda, é um portal vermelho. Ei, moço, que é um portal vermelho, hein? Diferente dos portais comuns, quando você passa por eles, é levado para uma dungeon isolada do mundo externo. Até que o chefe seja derrotado ou ocorra um dungeon break, não há como sair e também não há como entrar. Além disso, os monstros mágicos dentro desse local são ainda mais fortes do que o normal. De repente, flechas são disparadas. Um dos caçadores morreu e o Jinho conseguiu parar a flecha com a mão. Em meio às árvores havia elfos do gelo. O Jinho fala que eles estavam longe. A maioria das pessoas não perceberiam. Além disso, eles foram atrás dos membros mais fracos. 2 meses atrás, o próprio Jinho teria ido de arrasta pra cima com esse ataque. A Han Song pergunta ao Jinho o que são aquelas coisas. Elfos do gelo. No entanto, por causa da sua natureza cruel, os caçadores chamam eles de demônio matadores do gelo. O líder do esquadrão de ataque fala que eles estão dentro de um portal vermelho. Os inimigos ali dentro estão acima do rank B ou superior. Dada a situação, ele fala que a sobrevivência de todos depende da obediência a um caçador de rank maior. Ele afirma que nem ele mesmo, sendo um caçador de rank A, consegue derrotar todos sozinho. Por esse motivo, ele quer formar um segundo grupo. Ele fala que é pra manter a alta chance de sobrevivência. Eles têm 2 destinos: morrer de frio ou serem massacrados. Ele garante que qualquer um que o seguir sairá vivo daquele portal. Logicamente, ele descartou os rank E, os rank C, a Han Song e o Jinho. Cada dia que passamos aqui, 1 hora se passa lá no lado de fora. Seja derrotando o chefe ou por dungeon break, podemos só sair dessa dungeon daqui a muitos meses. É tempo demais pra tomar conta de pesos mortos. Mas não façam essas caras, pessoal. Vocês só precisam sobreviver até derrotarmos o chefe. Aí voltamos pra casa, sãs e salvos. A menina se juntou ao grupo do Jinho. Ela percebeu que ele agarrou aquela flecha com a mão. E percebeu que ele não é um rank E. E fala que ele deve ser um rank A ou superior. Os caras foram pelo campo aberto, enquanto o grupo do Jinho foi floresta adentro. Logicamente, aqueles caras mandou eles pra morte. Eles sabem que na mata tem ursos da neve. De repente, eles foram cercados por um grupo de ursos. Um deles ataca. O cara se defende com o escudo. A pata do urso se quebra e ele corta ele no meio. Os outros 2 avançam. E a cena corta pro Jinho. A garota percebeu as marcas de ursos nas árvores e avisou o restante do grupo. É por isso que
viemos por aqui. Se aqui é território de ursos, só é necessário se preocupar com os ursos. Melhor do que com inimigos inteligentes, como os elfos do gelo. Os ursos do gelo se multiplicam aqui, o que significa que não há monstro mais forte do que eles nesse local. Como tava fazendo frio, o Jinro deu o casaco pra todo mundo. Os caras ficaram surpresos, pois nem os caçadores de rank alto conseguem guardar mais do que 2 itens de rank baixo. Sério, moço, quem você é? Eu te trouxe aqui. É obrigação minha manter você a salva. Mas eu peço que não pergunte mais nada. Isso vale pra vocês dois também. Não me perguntem e não me peçam nada. Um urso aparece e o Jinro muda seu título. No lado de fora do portal, não há nada que pudesse ser feito, além de esperar o chefe ser derrotado. E tudo vai depender do caçador Kim. Mas o gerente fala que lá dentro havia outro caçador. O caçador Sung Jinho, rank E, que supostamente teve um segundo despertar. De repente, o Fang Dong-su chegou. Há quanto tempo, Baekhyun-ho? Não esperava trombar com você nesse fim de mundo, meu chapa. O que você tá fazendo aqui? Deveria estar nos Estados Unidos. O que veio fazer dentro da nossa jurisdição? Sua jurisdição? Me responde essa então. Se esse portal é do Trig Branco, por que um lixo rank E que nem é membro entrou nele? Esse tal de Song Jinho, o Hang também tá atrás dele. Eu venho até aqui e ele se enfia dentro de um portal vermelho. Queria ao menos ver a cara do maldito, mas agora já deve ter virado ração pra monstro. Sung Jinho, você é um cara de muita sorte. Atrás desse portal vermelho nem mesmo Hong Dong-so pode te alcançar. A cena volta pro Jinho, o pano nível, depois de ter eliminado vários ursos da neve. Enquanto a galera tava enchendo o bucho, o Jinho foi até a toca dos ursos, eliminar todo o resto. Em números, será uma luta equilibrada. Saiam! Esse será o primeiro trabalho de vocês. Vão. As sombras atacam, a luta tá equilibrada. Pra cada sombra morta é um urso a menos. Os magos atiram bola de fogo. As sombras mortas voltam à vida usando a mana do Jinho. Mas isso tá consumindo rápido demais. Até que o líder do bando chegou. As sombras atacam. Os magos lançam suas magias. Com um único rugido, as sombras são eliminadas por completo. Agora é hora do Igris lutar. O urso ataca. O Igris passa fatiando. Ele salta bem alto no céu, caindo nas costas do urso enquanto passa a espada. Um corte e o urso tá de joelhos. Ainda assim, ele não desistiu. O último golpe, a cabeça do urso é separada do seu corpo. O Jinho percebe. Se naquele dia o Igris tivesse lutado com sua espada desde o início, ele teria morrido. A cena corta pro grupo de ataque, ou pelo menos o que restou deles. Todo mundo tava arregaçado no chão, tudo morto. Vendo que seu último membro foi morto, o líder começou a gritar igual uma bicha e correu desesperadamente pela neve. A cena termina com um grupo de elfos do gelo observando friamente. Entendeu? Friamente. Elfo do gelo, friamente. Acabou. Vocês lembram que no episódio passado o Igris havia detonado o líder dos ursos da neve, né? Então, ergam-se. O exército das sombras começam a se levantar, ficando de pé frente ao monarca das sombras. Enquanto isso, do outro lado do portal vermelho, 3 horas haviam se passado. Isso dá cerca de 3 dias dentro do portal. Dizem que o meio ambiente dentro dos portais vermelhos são impiedosos. Esse tal Sung Jinho já deve estar morto. Quanta perca de tempo. Se bem que... Espera, Sung Jinho não faz parte da guilda Tigre Branco. Então por que ele estava dentro da equipe de ataque? O cara fala que o Jinho é muito amigo dele. E como ele queria observar uma raid rank C, ele havia o colocado na equipe. O cara pega pelo pescoço e levanta. E pergunta se estão achando que ele é otário. Fala logo, qual tesouro vocês descobriram dessa vez? Você sempre teve esse talento para farejar novidades interessantes. Aí, o negócio fica louco. O cara ativou sua semi-transformação bestial, mandando o Dong-son soltar o rapaz. O Dong-son fala que ele apenas se acha um peixe grande porque esse país é fraquinho. Os dois começam a transbordar energia mágica. Se ninguém intervir, uma batalha entre rank S irá acabar com aquele lugar por completo. Ambos enchem o punho de energia e o soco vem. Uma explosão acontece e a cena corta para dentro do portal vermelho. O frango tava morrendo de frio. Ele dá desculpa falando que se sua equipe tivesse com os equipamentos, eles teriam vencido. De repente, ele se depara com vários corpos de ursos da neve. Ele não consegue acreditar que um bando de rank E conseguiu fazer isso. Não pode ser. Eles não têm força pra isso. Foram os elfos do gelo, é isso, foram eles. O cara começa a fugir desesperadamente para dentro da floresta. A cena volta pro mundo real. Os socos haviam sido contidos. Entretanto, se ambos não tivessem se segurado no último segundo, ele teria perdido ambos os braços. Caçador Dong-so. Eu não sei qual é o seu interesse nele, mas pessoalmente eu analisei ele durante 2 meses. Ele não passa de um simples rank E. Ele fala que o caçador Hang Dong-su foi morto por um monstro em batalha dentro de uma dungeon, mas o Dong-son fala que isso foi história contada para o público. O verdadeiro assassino foi o riquinho de merda da construtora Yonjin. Eles perguntam então o motivo dele estar caçando o Jinho. Ah, vai, tá na cara. É só uma desculpa para que eu possa matá-lo. Ele recebe uma ligação e vai embora. O amigo do Jinho fala que com certeza ele irá voltar com vida. Afinal, ele mais do que ninguém conhece as habilidades do Jinho. De volta pro portal, o grupo de Jinho estava sentado na beira da fogueira conversando, cercado de alimento e super aquecidos. Logo atrás deles estava um caçador Kim maluco da cabeça.
lá, perguntando como esses fracotes ainda estavam vivos. Enquanto eles ainda tinham equipamentos, cobertores e comidas, o seu grupo foi completamente dizimado. Ele começou a se aproximar, falando que seu grupo foi eliminado, porque não tinha equipamentos nem suprimentos. Ele pergunta quem escondeu todos aqueles equipamentos e causou a morte do seu grupo. Ele pensa que foi a menina, porque ela havia escolhido ficar com o grupo de Jinho. Quem colaborou com isso será dado como culpado. Vou contar até 3 e quero ouvir uma confissão. 1, 2... No 3 ele tem a cabeça afundada na neve. Saiu quicando igual bola de basquete. O Jinho pergunta se ele tá tentando culpar alguém pela morte de seus parceiros. Ainda por cima o miserável trouxe companhia. O Jinho manda eles aparecerem. Mesmo com a furtividade ativada é possível sentir sua enorme aura. O líder dos elfos da neve diz estar impressionado. Alguns vermes até que se saíram bem. Como é? Você nos chama de verme, sendo que... Mas entre todos naquele local, o Jinho era o único que conseguia entender o idioma dos monstros. Provavelmente por conta do sistema. O líder fala que assim as coisas ficarão ainda mais rápidas. Seu amigo havia informado que dentre o grupo de humanos, um deles era muito forte. O elfo nem mesmo havia terminado de falar, mas a cabeça do seu amigo começou a rolar na neve. O Jinho parte para cima do líder. Suas armas se chocam. O único a se ferir havia sido o cavalo. O Jinho fala que essa luta vai ser difícil e derrotar esse cara ainda mais. Cada vez mais impressionante. Me diga, você não é um humano. Então por que finge ser um? Parece que você ainda não percebeu. Nós ouvimos uma voz que manda matar o humano dentro das nossas cabeças. Mas não ouvimos nada de você. Uma voz? Que porra é essa? Será semelhante ao sistema? Talvez a voz não direcione a mim por eu ser um jogador. O elfo fala que não tem por que eles lutarem. O melhor jeito é resolver da forma mais sensata possível. O Jinho entrega os humanos atrás dele e os elfos deixam em paz. O Jinho pergunta quem diabos são eles e por que eles lutam contra humanos. Entretanto, o elfo bugou. Ou melhor, alguma coisa não permitiu que ele revelasse tal informação. O Jinho fala que não vai entregar. Ah, então você quer ser nosso inimigo. Mas como pode ver, estamos em maior número. Será mesmo? As sombras começam a se erguer. Soldados da sombra, ursos das sombras. E o sinal é dado. Ambos os exércitos avançam. A trocação de golpe começa. Elfos da neve facilmente mortos pelos ursos negros. O grupo do Jinho corre. Numa luta desse escalão, nem atrapalhar eles conseguiriam. Alguns elfos arqueiros atiram flechas contra o grupo. Entretanto, em grande velocidade, o Jinho pega a flecha e mata o grupo de elfos. O Jinho disse entendendo porque eles estão tão confiantes. Suas invocações são imortais, mas regenerá-las custa uma grande quantidade de poder mágico. E tem o chefe. Claramente ele é mais forte do que o Jinho. Mesmo lutando lado a lado com o Igris, não será fácil. Soldados normais não farão nenhuma diferença. O que ele precisa é de uma força de combate ainda mais poderosa. Meu nome é Baruka. Qual o seu? Sung Jinho. Ambos sacam suas armas. Baruka avança. Jinho parte pra cima. O corte é feito. Ele salta. Baruka pisa na adaga. Ela some. Reaparece na mão de Jinho. Rapidamente ele já faz um corte. O golpe é bloqueado, mas ele tem duas. O elfo desvia e completa com um chute no estômago, mandando Jinho pra longe. O Baruka fala que já faz muito tempo que ele não tem uma luta tão boa assim. De repente, uma bola de fogo cai dos céus, explodindo no Baruka. Merda! O que foi que me acertou? Foi você, miserável. O Jinho pensa que os soldados mágicos lhe ganharam tempo. Entretanto, o Baruka já estava novamente partindo para cima do Sung. Logo atrás estava o caçador Kim, querendo matar também o monarca. De repente, o solo embaixo do Jinho explode. Uma enorme cortina de neve é feita. De dentro dela sai uma nova sombra. Deve ter tirado do cu. Opa, não. Momentos antes, o Jinho estava esperando que o Kim faria algo desse jeito. O Igris havia sido responsável pela cortina de neve. E também por ter atravessado o corpo do caçador Kim com sua espada negra. Sung Jinho, seu maldito. Você já sabia que isso iria acontecer. Erga-se. Foi nesse momento que a nova sombra havia surgido. Iron. De agora em diante, seu nome será Iron. Ele ruge. O Baruka parte pra cima falando que ele vai ser o primeiro a morrer. Uma troca de golpes começa. O Iron é muito lento comparado à velocidade do Baruka. Enquanto isso, o grupo do Jinho fala que nunca havia visto uma luta desse precedente. Isso é completamente loucura. Mas o Baruka não está satisfeito apenas lutando contra o Iron. Ele chama o Jinho e o Igris para virem pra cima junto. 3 contra 1. O moleque tá, né? O Igris avança. Golpes são trocados. O Jinho ataca, seu golpe é bloqueado. O Igris é chutado pra longe. O Baruka tá conseguindo tancar os ataques do Jinho junto com o do Igris ao mesmo tempo. O Iron ruge. O Baruka ataca e o solo se quebra. O Igris ataca por trás, passando direto. O Jinho aparece e consegue perfurar o braço do Baruka. Mesmo naquela situação, ele havia conseguido proteger seus pontos vitais. Acho que você tá me subestimando, hein? Admito, você é muito forte. Mas enquanto os seus soldadinhos, todos já estavam mortos. Puto da vida, o Baruka avança. As sombras não valem de nada sem seu líder. O Jinho arremessa sua adaga. O Baruka desvia. O Jinho a puxa de volta, se chocando com a arma do Baruka, que faz em pedaços. O Iron é invocado. O Baruka
agarrado. Os magos atacam, uma explosão acontece. O Iron caiu, o Baruka tá puto, mas enquanto ele gritava foi golpeado pelo Jinho usando sua furtividade. Mas ele ainda não havia desistido. Até que, né, o Iron abriu um buraco no meio das costas dele. O Jinho subiu vários níveis, mas o maluco do Iron começou a estralhaçar o resto que sobrou, né? Com certeza ele tem muita energia. O Iggy só olha dali de lado, velho. O que é que esse maluco tá fazendo? Ei, para com isso, maluco. Se controla aí, meu chapa. O Igris vai embora e o Iron fica comemorando com os magos. Muito bom isso aqui. A batalha havia terminado. Agora eles poderiam ir pra casa. O portal pra fora já havia sido aberto. Mas antes, erga-se. Uma semana já havia se passado dentro daquele portal. De repente ele mudou de cor. Havia gente saindo de dentro. Caçador Kim, eu sabia que você iria conseguir. Que nada, era só a caçadora Park e o caçador Gon. Logicamente, o Jinho, né? E a menina, que eu não lembro o nome. O portal se fecha. Cadê o caçador Kim? Porque os que voltaram são apenas rank baixo. O que aconteceu lá dentro? Ei, espera aí. Quero lhe fazer algumas perguntas. Ah, cara, eu já tive um dia cheio. Pergunte pra alguém da sua guilda. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. 6 membros da minha guilda desapareceram. Cabe a mim descobrir o que aconteceu com eles lá dentro. Pode até ser, mas quem salvou os 2 sobreviventes fui eu. Não cabe a você demonstrar um pouco de gratidão? Ele se desculpe e o Jinho vai embora. Entretanto, o homem tava um pouco raivoso. Depois que ele derrotou o chefe, ficou meio bravo. É dito pro gerente Yam trazer o Sugi Jinho pra guilda Tigre Branco, custe o que custar. Aí o Prata deixou a garota na casa dela, né? Ela agradece e chama ele pelo nome em vez de moço. Ela fala que está ansiosa pela próxima raid que vai fazer com ele. Não havia se passado nem mesmo um dia inteiro. E essa adaga foi a única coisa que o Jinho havia conseguido. Ele tentou transformar o Baruka em sombra, mas o elfo estava muito acima do nível dele. Eu chuto que ele era um rank A mais ou um rank S. Já em casa ele pensa que com essa foram 3. 3 vezes que ele mata humanos. Dia seguinte é dia de caçar. A menina tava com eles também, mas ela tá meio, né, tá toda solta. Os dois estão cheios de intimidade. Já a luta do Jinho vai ser na cama. Vocês lembram que episódio passado, o Suga passou sufoco na luta contra o líder dos elfos do gelo. Agora ele virou o malandro brasileiro, pegando a sub-15 Mucilon. Tem que tomar cuidado pra não ser lixado. Mas calma, tudo aquilo não passou de mal entendido, eu acho. Então bora pro que interessa. O episódio 3 já começa na dungeon. As sombras passando a faca em geral. O moleque aqui vai ficar traumatizado. Ele quer saber o que diabos são essas coisas. Era a primeira vez que ele via uma sombra. O Suga diz que faz parte da sua habilidade. O Yojinho pergunta se é possível criar algo assim apenas usando uma habilidade. Logicamente é difícil de explicar, mas basicamente sim. O Suga estrala os dedos e as sombras começam a minerar. Trabalho sem remuneração. O Guri pede para que ao menos ele possa coletar as pedras de essência. Mas esse Iron aí é uma comédia. A cena corta pra um cara gritando Jesus. Ei, dá pra parar de gritar? Fica tranquilo, cara. Eles estão apenas inconscientes. Bom, faz sentido você não me entender. Eu também não manjo dos speak em inglês. I human, I wanna go home. A cena corta pro churrasco de carne de porco. Nada melhor do que uma bebida depois de finalizar uma dungeon. Com isso eles concluíram as 19 raids que haviam combinado. Graças ao Suga, eles nem precisaram erguer um dedo. Ele pergunta o que o Jinho vai fazer agora. Ele fala que primeiro vai passar na prova escrita da associação. Quando ele conseguir, vai negociar com seu pai. Enquanto aos planos do Suga, provavelmente ele vai sumir do mapa. Viajar um pouco pra curtir a vida. O Jinho já tá bebadaço. Bate o corpo na mesa e pergunta se o Suga acha ele um saco. Se for isso, ele pode falar. Agora ele não vai mais precisar incomodá-lo. Ele fala que tem um irmão 10 anos mais velho, que nunca gostou dele, nem ao menos agiu uma vez sequer como irmão mais velho. Por outro lado, o Suga não apenas salvou a vida dele, como o ajudou bastante. Ele fala que não consegue não pensar em como seria a vida dele se o Suga fosse seu irmão mais velho. Sendo assim, o Suga faz um brinde. A partir de hoje, ele vai considerá-lo como seu irmão mais novo. Depois disso, eles encheram o bucho, carne à vontade. A cena corta pra um prisioneiro. Sabe de onde ele veio? Dizem que é um caçador estrangeiro. Parece que ele ficou preso em um portal durante 10 anos. E que em algum momento ele encontrou a saída, que o levou até um portal americano. Como ele não fala inglês, estamos esperando um tradutor. Mas também tem a chance dele ser um monstro mágico humanoide. E caso ele realmente seja, também foi solicitado uma assistência de um rank S. Um compatriota que mora em Washington. O interrogatório irá começar assim que ele chegar. Agora, sobre o nome do prisioneiro é Sugi Hyuam. Eu acho que é assim que se pronuncia. Nem o Japa sabe pronunciar direito, imagina eu. A cena volta pro Sung. Avisaram que iria ficar fora durante uma semana.
semana. A Gina fala que ele anda bem ocupado recentemente. Ela pergunta com que ele vai. Ele diz que é com os amigos. A coitada tava pensando que ele finalmente havia desencalhado. Viajar que nada. Ele retornou pra Dungeon Infernal, onde ele teve a luta com Cerbero. Quando aquela luta aconteceu, ele estava no nível 20. Agora ele está em um nível 3 vezes mais alto. Com isso, as coisas devem ficar ainda mais fáceis. Ele entra e a porta se fecha. O sistema notifica uma nova missão. Ele deve obter a alma dos demônios que vaga pelo castelo. Para a missão ser finalizada, ele precisa coletar 10.000 almas. O sistema manda e nós obedece. De fato, o Sunga ainda não perdeu de vista o seu principal objetivo, o Elixir da vida. Seja 10.000 ou 100.000 almas de demônio, ele vai conseguir. A cena volta pro Yeon Jin-ho, querendo assumir a guilda do pai. Nem esperou o velho morrer. O irmão mais velho também tá trabalhando para isso. Sung Jin-woo, esse é o nome daquele caçador. Ele teve na dungeon dupla, na raid onde a equipe do Hang Dong-su foi eliminada, e no incidente onde o caçador do governo assassinou condenados. Esteve presente nesses 3 incidentes e saiu vivo de todos eles, além de ter participado de todas as raids junto com Yeon Jin-ho. E sobre o incidente mais recente, no Portal Vermelho. Aparentemente, ele que levou os membros sobreviventes para um local seguro. O pai fala que o Yeon Jin-ho apenas conseguiu a licença para mestre de guilda por causa dele. Ainda assim, quer que o pai entregue a guilda para ele. É claro, o Yeon Jin-ho pede para que o pai deixe a guilda Yeonjin em suas mãos, já que a forma que seu irmão quer fazer essas coisas não é lá muito apropriada. O pai fala que vai fazer isso de outra maneira, mas com uma única condição. Depois do incidente com o Portal Vermelho, a Tigre Branco está procurando convocar o caçador Sunga. Ao menos é o que os boatos sugerem. O Yeon Jin-ho deve trazê-lo antes que isso aconteça. Você consegue isso? Consigo. A cena retorna pro Jin-woo em cima de uma pilha de corpos de demônio. Por algum motivo, ele não consegue extraí-los como sombra. Com isso, ele obteve um item: permissão para a entrada. Uma autorização para a entrada do próximo nível. Uma luz aparece e ele vai em direção a ela. Podemos ver que essa dungeon é enorme. Uma cidade inteira dentro de um prédio. Andar tanto também cansa. O Sung invoca uma montaria, o líder dos ursos da neve. Ele sobe em cima, entretanto logo à frente dele vários demônios aparecem. O urso simplesmente avançou atropelando todos eles. Por causa desse feito, ele começou a ser chamado de Tanker pelo Jin-woo. A cena corta pra academia. Rapaz, isso aqui tá muito bem adaptado. As meninas estão impressionadas com tamanha beleza. Ela se lembra da conversa que teve com o líder da guilda. Pelo que parece, ele manteve segredo sobre as formigas voadoras, por causa de uma ordem da associação de caçadores. Eles falaram que publicar essa informação apenas geraria ainda mais pânico nas pessoas. Mas ela não precisa se preocupar. Tudo que eles devem fazer no momento é ficar ainda mais fortes. Quando eu conseguir aquela chave. Fiquei com medo de ser uma dungeon rank S. Mas esses demônios devem ser no mínimo rank B. Há inúmeros deles. E ficam cada vez mais fortes conforme subo de andar. Mas me permite progredir ainda mais rápido. Dito isso, se o castelo demoníaco for organizado como uma torre original, então serão 100 andares. Quando eu chegar no topo, me pergunto qual será meu nível de força. Quanto mais minhas provisões durarão. Eu fiz uma promessa pra Gina. Isso já está virando uma batalha contra o tempo. Ele finalmente conseguiu coletar as 10.000 almas de demônio. Finalmente chegando, um chefe com o nome vermelho. Senhor dos andares do nível inferior. Vulcano avarento. As sombras se levantam, prontas pra batalha que está por vir. A cena corta pro gerente Yam, na frente da casa do Sunga. Mas ele não estava em casa. Apenas a irmã, que havia informado que ele havia viajado. Recentemente não houvera o registro dele em raids, nem sinal que ele tenha saído do país. O último registro que a associação teve dele foi bem no centro da cidade. A moça ficou surpresa e perguntou como ele tinha descoberto tudo aquilo. Faz parte do trabalho. Mas onde será que ele tá? No inferno. Literalmente ele tá lá. Ele fala para as sombras que irá cuidar do chefe, enquanto elas ficam encarregadas de acabar com todo o resto. Eles avançam. Os magos usam suas magias causando explosões. Igris sai fatiando todo mundo como se fosse nada. Agora que o Sunga conseguiu mais pontos de atributo em inteligência, pode invocar mais soldados e tem poder o suficiente para mantê-los. As batalhas ficaram muito mais fáceis. Em todo caso, até quando ele vai ficar sentado? Em um piscar de olhos, o bicho sumiu, aparecendo em cima das sombras, descendo grosso pra cima do Igris e do Iron. O Jin-woo aparece no meio da fumaça e dá-lhe um soco que manda o chefe pra longe, colidindo com vários edifícios. O soco foi tão potente que até o próprio Sunga ficou impressionado. O chefe se ergue rugindo, semelhante à luta contra os Cerberus. Ele parte pra cima do Jin-woo e chama pelo Iron, que arremessa seu escudo pro Jin-woo se proteger daquele ataque. O impacto vem, o chão ao redor se parte. A força dos ataques não diminui. Como alguém tão grande tem tanta velocidade assim? Mas
mas isso não importa. Cedo ou tarde ele vai ter sua chance de ataque. Uma abertura aparece. O Jin-Woo arremessa seu escudo, puxa a adaga no ponto cego do seu inimigo. Entretanto, ele havia percebido. O impacto vem. O Jin-Woo usa sua habilidade Toque Dominador, que havia subido pro nível 2, conseguindo desviar daquele golpe certeiro. Ele percebe que essa coisa consegue prever todos os seus movimentos, e seu único ponto vulnerável são seus olhos vermelhos. O Sunga corre, o chefe vai atrás, corre pra caralho esse negócio. O plano do Sunga é limitar a velocidade do chefe, correndo em direção ao prédio, fazendo ele colidir e diminuindo sua velocidade absurda, puxando sua adaga e caindo direto nas costas do chefe, cortando metade do seu pescoço. O chefe do andar inferior havia sido derrotado. Por tê-lo conseguido derrotar, ganhou um fragmento da Árvore da Vida. A cena volta pro Sug-Il-Han, conversando com o Hang Dong-Song, que pergunta que ele realmente é um monstro mágico. Eu já disse, eu não sou um monstro. Se precisar de provas, faça um teste de DNA, ou seja lá o que for. Cala a boca. Só quero ouvir sua voz se for pra responder minhas perguntas. Tô boladão. Adiaram minha diversão até escrever esse monte de merda. O Sug-Il-Han faz uma pergunta sobre quando a humanidade aprendeu sobre os monstros mágicos e seus portais. O Dong-Song pergunta o que diabos ele quer dizer com isso. Dungeons. Monstros mágicos. Tudo isso é apenas a ponta do iceberg. O poder capaz de provocar uma catástrofe suprema despertou. Meu objetivo é evitar essa catástrofe. Meu irmão, quer saber? Já cansei desse papo furado. Tu faz ideia de quantos caçadores existem no mundo? Números não adiantam nada contra essa ameaça. Serão devorados e usados contra nós. Você até parece ser forte, mas... O Dong-Song começa a provocá-lo. Um monstro que tem nome próprio, mulher e filhos. Ele pergunta se ele ao menos sabe qual é o nome do seu filho. Jin-Woo. Mas que olhar assassino é esse? O Dong-Song fala que o filho dele está morto. E se ele tiver algo para dizer ao seu filho, que diga quando encontrá-lo em outro mundo. Caralho. Ambos os dois estão transbordando em poder mágico. A cena volta pra Dungeon Infernal, com as sombras marchando enquanto aniquilam demônios pelo caminho. Poxa, isso foi um pouco desequilibrado. Ficou espantado com a força dos meus soldados? Parece que até os mortos-vivos podem sentir medo. Um corte, a cabeça tava rolando. Mentos, o guia das almas, foi derrotado. 2 níveis foram upados. A cena corta pra cidade em chamas. Nos é dito que uma luta entre 2 caçadores Rank S é capaz de mudar a paisagem de um lugar, devastando tudo que esteja ao seu redor. Puta que pariu. O maluco foi destruído, humilhado, arregaçado. O Dong-Song foi derrotado antes que a destruição pudesse se espalhar ainda mais. Caralho, mano. Puta que pariu. Cê é louco, não compensa. Não compensa. Já o Sunga havia ficado sem comida. Chegou até o andar 75, restando apenas 25 para completar o castelo demoníaco. Ainda tem muito chão pela frente, mas meus ganhos valeram a pena. Um brinco do gigante do andar 50, um colar do esqueleto de agora há pouco. Individualmente eles são bons, mas em conjuntos ficam melhores ainda. Também consegui um orbe mágico. Pra ele não há utilidade, mas na mão dos seus soldados aumentou seus ataques mágicos. E como recompensa da missão, conseguiu escolher uma caixa de itens aleatórios amaldiçoada. O item dropado foi outra chave. Entretanto, essa sem descrição, que seja. No andar 50 ele conseguiu o fragmento da Árvore da Vida. No andar 75, ao derrotar o Guia das Almas, conseguiu a água nascente da floresta ecoante. Esses são 2 dos 3 itens para o Elixir da Vida. Agora só me resta um item. Mais um e minha mãe ficará curada. Na última vez que eu voltar aqui, será pra ir até o fim. O episódio 4 começa com Jin-Woo saindo de dentro da Dungeon Infernal. 2 dos materiais para o Elixir da Vida já havia sido coletado. Agora resta apenas um. O sangue do Rei Demônio Purificador. Mas para isso ele deve estar totalmente preparado. Depois de ter subido ao Castelo do Demônio, seus níveis aumentaram exponencialmente. No entanto, oficialmente seu nível ainda não passa de um Rank E. Por esse motivo ele não pode participar das raids de alto nível. Parece que chegou a hora. Não dá mais para manter essa farsa. É hora de fazer uma reavaliação de nível, para que ele possa continuar subindo de nível. A cena corta para a sede de avaliação. Hoje estava lotado. Os recrutadores, como sempre, estavam atentos para novos talentos. Até que um deles percebe que alguém importante havia chegado. Rapidamente comunica a seu superior, avisando para o Baekhyun-ho que ele havia chegado. O Sun Jin-Woo havia chegado para a reavaliação de nível. O Yeon-ho saiu imediatamente para encontrar com Sun, que estava na fila de espera. Um figurante estava nervoso. Ele quer ganhar dinheiro sendo um caçador. Com esse dinheiro ele vai poder estar ao lado da sua esposa e filha, que o havia deixado. É dito que se sua classificação for acima do Rank D, ele terá um bom futuro pela frente, desde que ele não seja um Rank E. Nesse momento, o Jin-Woo é chamado para reavaliação. Tudo que ele precisa fazer é botar a mão na bola. Ela começa a brilhar e deu um erro no sistema de medição. A moça pede para tentar novamente, mas novamente ocorreu um erro no programa de medição. O diretor aparece perguntando o que estava acontecendo. Ela fala que o sistema tá dando erro, não importa quantas vezes ela tente. Mas para ele isso é impossível, mas novamente havia dado erro. Nervoso, ele diz que aquilo não é uma falha do sistema. Nesse caso,
caso, ele simplesmente não consegue avaliar o nível do caçador. Em outras palavras, seu poder mágico excedeu o limite da máquina. E isso significa exatamente o que vocês estão pensando. Ele é a 10ª pessoa na Coreia a se tornar um caçador de Rank S. A cena corta para 2 pessoas conversando sobre a Ilha Jejum. É dito que o departamento de investigação havia conduzido uma perícia com os corpos das formigas, mas comparar as estruturas internas e o poder mágico residual com as amostras passadas deve levar um tempo para chegar a uma conclusão. O John diz ter ouvido falar sobre o incidente do Portal Vermelho. A Tigre Branco permitiu que um não participante participasse da raid e que ele também foi responsável pela derrota do chefe da masmorra. Ele pergunta quem é esse cara. O gerente On diz que estava naquele incidente, mas não havia ficado até o final, então ele não sabe de todos os detalhes. De repente, um barulho é ouvido no salão. Eles decidem até lá para ver o que estava acontecendo. Todos lá dentro estavam eufóricos. É a primeira vez que eles viam um não avaliado. Até aquele momento havia sido apenas 9. De repente, o Jin-Woo sentiu uma presença forte. Era o representante da guilda de caçadores. Esse cara é o auge dos magos tipo fogo, aquele conhecido como Ultimate Hunter. O apelido do Jin-Woo foi inspirado nesse cara, então ele é a causa de toda essa confusão. Ele se apresenta como representante da guilda de caçadores e rapidamente chama o Jin-Woo para uma conversa, mas foi ignorado ainda enquanto falava. Todos ficaram surpresos. O Jin-Woo simplesmente havia ignorado um caçador de Rank S. Eu acho que eu disse pra ele quem sou, não disse? É, você o disse. Mas que cara presunçoso. De repente, quem havia chegado foi o Baek-Yoon-ho. O Join começou a ligar os pontos. A guilda Tigre Branca é bem próximo dali. Ele havia ido correndo até aquele lugar. Isso quer dizer que ele é digno de tal ação. Bingo. Ele é o não membro que conquistou o Portal Vermelho. O Baek-Yoon-ho já fica cabreiro. De todas as pessoas, logo aquele cara havia descoberto sobre Jin-Woo. A cena corta para o hospital. O Jin-Woo tava fazendo companhia à sua mãe. O rosto dela é de alguém que poderia acordar a qualquer momento. Antes de sair, ele pede para que ela espere mais um pouco. Porém, no corredor do hospital, o chefe Won diz que o Jin-Woo havia feito ele perceber o quão cego era. A tarefa da sua divisão é a vigilância e o monitoramento dos caçadores. E também punir aquele que inflige a lei. O Jin-Woo pergunta se ele havia virado um objeto de vigilância. O chefe Won fala que ele não está sendo monitorado como um criminoso, mas a divisão de vigilância é a única que pode controlar os caçadores. No entanto, diante dos caçadores Rank S, até eles são impotentes. Ele diz que alguém deseja conhecê-lo. Prazer em conhecer. Eu sou o presidente da Associação de Caçadores, Gong Go-hee. Primeiramente, ele parabeniza o Jin-Woo por ter se tornado um caçador de Rank S. Lamentavelmente, a Associação de Caçadores é extensa, mas são poucos os grandes caçadores, e muitos caçadores têm entrado em guildas grandes, por conta do salário e status elevado. O próprio chefe Woo é um dos maiores especialistas da associação, mas não passa de um Rank A, indo direto ao ponto. Ele chama o Jin-Woo para se juntar a ele. Ele pode providenciar uma posição importante para o menino Sun. O Jin-Woo pergunta o motivo dele fazer isso. É dito que nesse momento não é o governo que apoia esse país, mas sim os caçadores que protegem a população das feras mágicas. No centro disso tudo, as 5 principais guildas. Esses 5 gigantes mal conseguem manter o equilíbrio. Se o Jin-Woo adentrar em uma dessas guildas, o equilíbrio será quebrado, e a associação deve se tornar o 6º poder para controlá-los. E isso pelo bem do país. O Jin-Woo pensa que é uma boa proposta, obter uma posição importante dentro da associação. É o que vale uma ascensão de prestígio. Como caçador, esse cara é muito forte. Ele é o primeiro Rank S desse país e possui um poder esmagador. Além de seu físico que pode esconder sua idade de 80 anos, mesmo aposentado. Ele ainda quase corresponde ao nível do Jin-Woo. Com isso, sua vida irá mudar para sempre, se ele apenas aceitar esse convite. Entretanto, ele pede desculpas. O velho logo pensa que ele é igual aos outros, que escolhe o dinheiro. Eu anseio pela batalha nas dungeons. Acredito eu que a masmorra é o lugar onde eu pertenço. Ele realmente vai escolher isso? Seu semblante é bem sério. Faz muitos anos desde a última vez que eu tive esse sentimento. Se eu fosse 20 anos mais novo, não, 10, com certeza eu poderia lutar lado a lado com esse jovem. Ele diz entender a decisão do Jin-Woo e não irá forçá-lo a nada. Depois disso, o Jin-Woo vai embora, enquanto o velho chama o chefe Won para passar a noite enchendo a cara. As masmorras supervisionadas pela associação são principalmente as de Rank D e E. Devo subir de nível o mais rápido possível para curar minha mãe. Não tenho luxo para ficar ansioso, porque eu posso subir de nível. Dia seguinte, um hospital aleatório da Coreia. O Hong Dong-son tava arregaçado. O diretor pergunta se o cara que fez isso com ele é realmente um monstro. Ele pergunta se o diretor acha que um humano teria força o suficiente para fazer aquilo. Com certeza ele é uma besta mágica. É dito que o governo está rastreando o pai do Jin-Woo. Entretanto, eles não têm força o suficiente para lidar com um homem que arregaçou um caçador Rank S. Não se aproxime da minha família. Estou dizendo isso para o seu próprio bem. É bom você se lembrar. Você não pode escapar de mim, nem mesmo depois da morte. O Dong-son foi humilhado, mas isso não vai ficar assim. Ele sabe muito bem para onde ele está indo, mas antes ele vai precisar de artefatos para poder esmagá-lo. Artefatos significam relíquias feitas pelos homens. No mundo dos caçadores, refere-se a equipamentos de alto nível, que até mesmo artesãos qualificados não conseguem criar. Nessa era onde a abundância de caçadores, eles podem ser comprados
ofertadas em leilões online, mas são todos muito caros. Para conquistar a raid infernal, o Jinwoo precisa estar totalmente equipado. Ele pensa em vender a esfera mágica que dobra seu poder de ataque mágico, mas com certeza irão duvidar de onde ele conseguiu aquilo. Até que ele vê um anúncio de recrutamento de guilda. Assim na volta pro Gongon-He, analisando os documentos do Sun Jinwoo. Ele considera a hipótese do Sun ser um caçador de rank falso, mas seus históricos de entrada no hospital contraria isso. E ficou surpreso quando soube que o Sung havia ido para uma raid no grupo de mineração, para missões de raid como conquista de masmorra de alto nível. O trabalho em equipe é essencial. Existe a equipe de assalto para caçar bestas mágicas, a equipe de mineração para coletar materiais como cristais de mana, bem como a de recuperação para a coleta de cadáveres de feras mágicas. Já lá dentro, com apenas um único ataque, vários monstros de alto rank foram evaporados. O ataque de um rank S é tão poderoso que até mesmo depois de lançado, o impacto causado é monstruoso. Depois de ter limpado toda a área, a equipe de assalto sai do portão. Ontem, quando Jinwoo havia se encontrado com esse cara, ele havia percebido sua forte aura. E por último ela, a diva, a vice-mestra da guilda de caçadores, e também a nona caçadora rank S da Coreia, Chan Rin-ye. Que aterrorizante. Existem poucas pessoas com aura dessa no mundo. Logo ela sentiu uma imensa aura, comparando até com o presidente da guilda, mas sumiu de repente. Agora chegou a hora da equipe de mineração, mas o Jinwoo estava sentindo um forte poder mágico emitido pelo chefe da masmorra, sendo ainda mais forte do que o Vulcano e o Mentos da raid infernal. Ele já ficou animadaço. Ele quer ver o quão forte um chefe de rank A pode ser, mas logo começou a ouvir murmurações por ele ser um rank E. Um cara esbarra nele e tenta colocar medo, mas com um simples olhar o boteco já não passava nem Wi-Fi. Os caras estavam impressionados com o porte físico do Jinwoo, que tomou um buff, até que finalmente havia chegado o horário do almoço. Mas o Jinwoo decidiu ficar e terminar a mineração naquele local. Mas na verdade ele queria chegar até o chefe sozinho, pra ver o quão formidável era um chefe de rank A. Então essa é a sala do chefe. Minha intuição me diz para não derrotar ele aqui. Se eu fizer isso, o portal vai se fechar, e a guilda dos caçadores irá ter perdas imensas. Mas apenas vou dar uma leve investigada. No entanto, ele foi parado pela Chan Rin-ye, e perguntou o que ele estava fazendo naquele local.